Olá, amigos. Uma alegria muito grande estarmos novamente reunidos para continuarmos o estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco. Essa noite aqui estamos com a nossa querida Gisele Risso e com a Jussara Korngold. E eu, João Korngold, que vou ser seu host e fazer o resumo. Então vamos começar com a nossa prece, elevando nossos pensamentos, pedindo a ajuda e assistência dos amigos espirituais, para que possamos todos estar inspirados, guiados para transmitir os ensinamentos do Mestre Jesus, que possamos estar unidos em pensamento e prece. Agradecemos a nossa mentora Sueli Caldas Schubert pela inspiração, pela criação deste grupo, pelo suporte que nos dá em todos os momentos dessa caminhada. A Divaldo Pereira Franco, pelo trabalho incessante de trazer as luzes do ensinamento espírita, e a Manuel Filomeno de Miranda, que nos ilumina com ensinamentos, nos guia e nos mostra o caminho. Pedimos a proteção a todos que passam por dificuldades nesses momentos difíceis desta transição planetária, que possamos estar todos unidos com fé, alegria e fraternidade. Pedimos permissão, então, para começar o nosso encontro, que assim seja. Então, nós vamos começar com o resumo do capítulo 2, que é o capítulo que se chama Socorro Espiritual. Lembramos que no capítulo 1, Amália estava no centro espírita e o obsessor recebeu os primeiros tratamentos e as primeiras conversas. Então, o capítulo 2 começa com a Amália regressando ao lar e nos diz que conduzia o espírito balsamizado e alegre e com muita esperança, porque a presença do antigo inimigo desencarnado, que afligia os seus familiares, através da interferência carinhosa do benfeitor espiritual, prenunciava bonanças em relação ao futuro do lar. A mãe dela, Dona Rosa, ainda em vigília, marcada pelos atrozes sofrimentos das últimas horas, recebeu a filha Amália, transmitindo a notícia que Mariana havia retornado. Se vocês se lembram, Mariana tinha saído de casa num rompante e brigando com o pai. A moça atormentada voltara para casa através das mãos generosas de Dona Aurelina, uma velha ex-servidora doméstica que era muito afeiçoada da família. Sem saber o que ocorrera no centro espírita, Dona Rosa tinha certeza, porém, que a interferência do alto, em forma de um socorro inesperado, era responsável pelo acontecimento imprevisto, e não se cansava de louvar o Altíssimo, enquanto a filha, Mariana, que chegara aturdida, com expressão de demência, parecia agora repousar no leito modesto e asseado. Então, enquanto Amália se alimentava, fez um breve resumo dos sucessos da noite com um brilho nos olhos e reportou ao Ministério do Esclarecimento transcorrido minutos atrás entre o diretor espiritual e o perseguidor. E em seguida, e antes de se recolherem ao repouso, as duas oraram, envolvendo o senhor Mateus, o pai, que continuava fora de casa, atado ainda à viciação que o atormentava, roubando ao corpo combalido as horas irrecuperáveis de refazimento das fadigas do dia, em vibrações de amor e paz. Então, o que acontecia é que, antes mesmo de iniciada a reunião, Saturnino, o mentor, expedira Ambrósio, eficiente cooperador dos trabalhos de obsessão,
para que esse encaminhasse Mariana de volta à família. Ele, indo ao recinto doméstico, eh, conseguiu informações sobre o paradeiro da jovem e a encontrou numa praça jardinada no centro da cidade. Percebeu que a moça se encontrava perturbada por entidades levianas e teria ido se encontrar com Adalberto, o rapaz com o qual se afinava sentimentalmente, buscando um braço amigo de amparo, de modo a tentar fugir do lar que a infelicitava. O jovem, porém, que trabalhava, somente poderia encontrar à noite, e tinha marcado às 20 horas. Mariana supunha amar o jovem, apesar de reconhecer nele alguns defeitos. Dona Rosa, por sua vez, sentia quase por instinto que aquele homem, ao invés de amar a sua filha, desejava arrancá-la do carinho defensivo da família para arrojá-la nos desfiladeiros da miséria moral. Mariana, porém, o amava, ou pelo menos supunha amá-lo. Aguardava, aguardava-o com tormentosa expectativa. Então, como primeira providência, o mensageiro Ambrósio, vigilante mensageiro, procurou desviar Adalberto de buscar a sua enamorada, lhe propiciando um mal-estar súbito através de aplicação de fluidos no centro cardíaco, provocando repentina indigestão. E, logo após, foi ao lar de Dona Aurelina, que, pelos laços de afeição à menina e aos seus, poderia ser instrumento para os fins do projeto em andamento. Envolveu a velha servidora em fluidos. A senhora não o escutou através dos ouvidos materiais. No entanto, em forma de intuição, sentiu uma necessidade imperiosa de demandar à rua qual estivesse teleguiada até encontrar a moça que a sós esperava o companheiro. Vendo-a assim desfigurada, bondosa senhora cercou-se assustada e, abraçando-a, envolveu-a nos fluidos de Ambrósio, inconscientemente, estabelecendo então permuta de energias, de modo a arrancá-la dos liames dos espíritos ociosos que a vitimavam. E aí pergunta: que faz a menina por essas bandas? Parece-me doente. O que passa, menina Mariana? Mariana, meio que sem consciência do que estava acontecendo, começou a falar do que se passava com ela, e a delicada interlocutora a escutou com serenidade e depois, inspirada pelo benfeitor, convenceu-a a irem à sua própria casa, onde ela providenciaria uma refeição. E se prontificou a informar Alberto sobre a mudança do local. Ao mesmo tempo, Ambrósio, com energia, tirou os espíritos viciosos ali presentes, libertando a atormentada jovem das suas forças deletérias e deprimentes. Mariana aceitou o convite e, após a ligeira refeição, ainda conduzida pelo assistente de Saturnino, Ambrósio, Dona Aurelina falou a Mariana das preocupações maternas e de suas aflições, do perigo que a jovem corria nas mãos de um moço apaixonado e sem um devido crédito moral, e das consequências que poderiam advir de um gesto impensado, como se falasse à sua própria filha, e com lágrimas conseguiu convencê-la a retornar à casa, enquanto meditava planos para o futuro, filtrando assim o pensamento da entidade desencarnada. Dona Aurelina, então, havia se transformado no anjo da alegria para a agoniada genitora que aguardava a filha de volta. Compreensivelmente jubiloso, o mentor espiritual expressou a sua gratidão ao assistente e informou que logo mais, quando todos se recolhessem ao leito, teria a continuação da tarefa de desobsessão, quando ele pretendia retomar as diretrizes do trabalho. A noite ia avançada, quando então Saturnino trouxe ao recinto das sessões, em parcial desdobramento, os irmãos Petitinga, Dona Rosa, as filhas Amália, Mariana e nós outros, Manuel Filomeno de Miranda e outros.
o venerando trabalhador da seara espírita, Petitinga, habituado às excursões no mundo espiritual, embora ainda vinculado à roupagem carnal, apresentava-se calmo e lúcido, perfeitamente familiarizado com as experiências de tal natureza. Dona Rosa e as filhas, no entanto, pareciam atemorizadas na sua semilucidez, embora o amparo vigoroso do instrutor que delas cuidava com carinho paternal. Aí Manuel Filomeno de Miranda nos relembra duas perguntas do Livro dos Espíritos. A pergunta 401, durante o sono a alma repousa como corpo, e os espíritos depois respondem que o espírito jamais está inativo. E a 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono, e os espíritos nos respondem pelos sonhos, quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Então, o assistente Ambrósio e os demais cooperadores desencarnados se encarregaram de localizar os recém-chegados na sala de trabalhos, e o benfeitor Saturnino, cuidando das providências finais, deu entrada no recinto, em sono hipnótico, carinhosamente trazido por dois enfermeiros espirituais, a entidade que se comunicara horas antes, o obsessor. O visitante refletia a angústia em que se debatia, deixando ver as marcas profundas na região do glote, assinalando os danos cruéis do suicídio injustificado. Foi colocado no leito próximo e continuou sendo assistido pelos que o trouxeram. Porém, quando Mariano viu, conquanto não pudesse identificar de pronto, começou a experimentar uma inquietude que foi se transformando em desespero e pavor. O instrutor acercou-se dela, aplicou-lhe energias anestesiantes, de modo a deixá-la em tranquilidade suficiente para bons resultados dos trabalhos. Nesse momento, a irmã Angélica, mentora do médium Moraes, que tinha recebido o espírito no capítulo anterior, trouxe-o ao cenário abençoado, que lhe parecia familiar aos olhos espirituais. Tudo nele traduzia a segurança e o equilíbrio de uma existência voltada para o bem e para o dever. Manuel Filomeno de Miranda nos diz, então, que a excelência do ministério mediúnico sob a carinhosa proteção de Jesus, objetivando atender aos sofredores de ambos os planos da vida, era claramente reconhecida nesse trabalhador mediúnico. Então, o benfeitor Saturnino, em breve alocução, explicou a finalidade da reunião, elucidando que se pretendia trazer à lucidez o perseguidor de Mariana para um reencontro na esfera do espírito, de modo a tentar-se uma reconciliação. Aproximou-se em seguida do servo vingador e, aplicando-se-lhe passes de dispersão fluídica, despertou-o. A entidade, vendo-se em uso da razão e reconhecendo Mariana ali presente, tentou precipitar-se sobre ela. Foi detido no impulso incoercível pelos auxiliares e vigilantes, e aí recorreu aos impropérios violentos, dizendo que havia tentado procurar como justiceiro cuja sede de punição se converte em tormento sem nome, e ameaçando que agora que havia localizado a ambos, ela e o pai, não os deixaria fugir. E continua sem um controle emocional. Aldegundes, vociferou o indigitado sofredor, por que me desgraçaste? Aldegundes, Aldegundes, não te dei o amor honrado e puro de um homem trabalhador? Por que me infelicitaste destruindo a vida? E aí entra em choro convulsivo e fala, construíamos a felicidade, por que não te apiedastes de mim? Vê ao que me reduzistes, olha, olha, infeliz. Mariana,
nominalmente convocada, desferiu terrível grito e caiu, dominada por estranhas convulsões. Foi assistida de perto pelos assessores e começa mudando a feição e com aspecto de louca e com horror muito grande, replicou: Sim, recordo-me de ti e te odeio também. Sempre infeliz, que tenho sido e o que sou. Abandonei-te, sim. Fui amaldiçoada por mim mesma 1000 vezes e te amaldiçoei também. Entretanto, odeio mais aquele que me faz consumir as esperanças de mulher e os sonhos de louca no triste hospício de Haarlem. Saturnino então se acerca da jovem e lhe fala: Estás diante da própria consciência e sem os crepes do ouvido. Não és Mariana de hoje, frustrada e inquieta, mas a Aldegundes de ontem, desvairada, sofredora. Estamos todos aqui para responder aos ditames da consciência que necessita de reparação. E ela continua muito irada. E quem pretende julgar? Saturnino fala: ninguém, minha filha. Reunimos-nos, no entanto, a fim de corrigir impressões e estabelecer uma nova linha de conduta. Ela fala: mas eu sou infeliz, ninguém o vê? Sou acusada e ninguém me escuta. O instrutor nos replica: nós não nos encontramos no tribunal, mas sim num santuário de orações, templo e hospital sob a orientação de Jesus Cristo, o amigo incondicional de todos nós. O algoz volta a falar: acabemos com a farsa, sou eu a vítima de todos esses cruéis verdugos de minha vida. E aí continua com acusações. Então se acerca dele Petitinga, envolve-o em carinhosa vibração, enquanto o médium Moraes aplica passes em Mariana, cuja aflição parecia desequilibrada. Dona Rosa e Amália, devidamente amparadas, embora sem compreenderem direito toda a extensão da ocorrência, oravam, em pranto silencioso. Saturnino convida a genitora a tomar nos braços a filha aturdida, e enquanto ela o faz, a veneranda mulher banhada de tênue luz cooperava com Moraes, conseguindo acalmar a filha, que lentamente recobrou a serenidade. O acusador continua: se aqui estou subjugado por demônios vingadores que ainda não saciaram a sede, apelo para as forças do Dr. Teofrastos para que elas me amparem. Justiça. E Saturnino esclarece: inutilmente você rogará auxílio a quem vive à míngua de socorro. O irmão Teofrastos está interditado de penetrar nesse recinto. Aqui somente tem acesso aqueles que vêm em nome do amor e os que são carecentes de amor, como você, meu irmão. Recuso seu amor e sua piedade, continuou. O que você deseja, diz Saturnino, é paz e amor para refazer o que destruiu. Infelizmente, você não sabe que também tem necessidade de perdão, devendo, antes de tudo, porém, perdoar. Você fala em deserção do lar, porém, onde estão a sua honra e sua fidelidade ao lar? O que você fez para estancar as lágrimas de soledade que ela experimentava ao seu lado? Não, amigo, aqui não se defrontam como você deseja ver, vítima e algoz. Enfrentam-se duas vítimas de si mesmas, iludidas nos seus loucos ideais terrenos. Os dias da Neerlândia, a Holanda, passaram. No entanto, continuam vocês se preparando para reassumir o caminho. Da mesma forma que a lei de Deus está inscrita na consciência de cada homem, os nossos atos estão gravados na mente que não morre. Continua a discussão, ele fala: não me traga à memória o nome de Jacó van der Koppel, infame ladrão da infelicidade, que reencarnou como Mateus. Saturnino fala: sim, ele retornou à carne revestido pela indumentária que agora se identifica com Mateus. Então, continua a discussão, continua
a, a perturbação do obsessor, mas Saturnino fala que por essa razão cada um conduz consigo, graças à direção que oferece ao pensamento no sentido da elevação, do rebaixamento do espírito, direção que é força a se transformar em alavanca. Todos estamos, meu irmão, querendo ou não, na casa do Pai Celestial. Trouxemos Aldegundes, na forma orgânica de Mariana, e também sua genitora, sua irmã e outros companheiros de vida física, para examinarmos a luz do amor do nosso Pai, que conosco o amargor o torna infeliz, procurando diminuir a intensidade das causas de tal mortificação. Ele replica: eu vivo no inferno, como poderia alcançar Deus se tudo em mim são desejos de vingança para aplacar o ódio? O mentor nos fala: o inferno é resultante do seu estado de rebeldia. Ele pergunta: e os devedores? E ele responde: a vida se encarregará deles, agora ou depois. E aí pesado silêncio cai sobre a sala, se acalmam todos, fluidos diáfanos penetram o recinto, como se dirigido por agentes invisíveis, estranha e refazente calma a todos domina. Esse, então, é o resumo do capítulo. Nós vamos convidar, então, a Gisele para fazer a primeira parte dos nossos estudos. Olá a todos, é uma alegria estar aqui para falarmos, para estudarmos essa obra tão maravilhosa, né, que nos traz tantas lições. Então, como o João tão belamente nos trouxe no resumo, existem pontos que nos chamaram a atenção e que nos instigaram, nos estimularam ao aprofundamento. O primeiro que nós gostaríamos de trazer aqui é a respeito das interferências espirituais na nossa vida, em todos os lugares em que frequentamos, e principalmente no nosso lar. Porque ali no início do capítulo 2 deste livro, nós vamos observar que Ambrósio, o assistente espiritual que estava ali auxiliando no processo da Mariana e de toda a família, ele vai então até a casa da família e lá ele é informado no próprio recinto doméstico, no próprio lar, que pelas entidades que residiam ali naquele lar, o paradeiro de Mariana. Então, quando nós nos damos conta de que os espíritos realmente pululam ao nosso redor, nos acompanham em todos os lugares, nós vamos prestando mais atenção e fazendo melhores escolhas nos estímulos externos que nós nos alimentamos, porque é através dessa afinidade de gostos, de pendores, que nós vamos atrair para junto de nós esses espíritos. Então, aqui neste caso, nós estamos observando esse caso de obsessão e de desobsessão. Então, juntamente com o espírito que estava ali perseguindo Mariana, por conta dessa desavença na encarnação passada, nós encontramos também uma falange outra de entidades que se afinizam com o caso e que também pretendem prejudicar a família e que estavam junto com Mariana, né? Porque apesar do início da desobsessão começar ali com os trabalhos da equipe espiritual, ela, quando sai do lar e vai até a praça, é acompanhada também por outras entidades. Então, demonstrando assim que realmente nós estamos a todos os momentos da nossa vida acompanhados por espíritos, sejam amigos, sejam inimigos, benfeitores ou obsessores, que possamos prestar mais atenção nas intuições que nos chegam, nas ideias, nos desejos, nas vontades, para que a gente possa fazer essa filtragem, já que, conforme nós vamos encontrar também no Livro dos Espíritos, eles influenciam a todo momento
a nossa vida, as nossas ideias estão a todo momento se comunicando conosco, para que a gente então possa ficar menos vulnerável. E quem será que são aqueles espíritos que habitam no nosso lar, os nossos amigos espirituais, aqueles que estão conosco no nosso dia a dia? Tudo vai depender dos nossos hábitos, por isso a importância também do hábito da oração, do evangelho no lar, e na sequência também da frequência à casa espírita, a importância de nós irmos até a casa espírita, que vai nos servir então desse templo de comunhão com o alto, que vai nos fornecer a luz, as bênçãos próprias, o consolo, as forças, para que nós possamos prosseguir nas provações da nossa vida, nas expiações, e todos estamos passando por rudes provações nesse período de transição. Então, é necessário, sim, que nós façamos esse esforço, né, de buscarmos o tratamento espiritual, porque nesse caso nós observamos que a mãe de Mariana e a sua irmã é quem se dispõe a fazer esse tipo de vinculação com as entidades benfeitoras. E é em razão deste trabalho que ela se dispõe a fazer da caridade junto à casa espírita, buscando o auxílio, é que as entidades benfeitoras, então, ouvindo as rogativas, se locomovem até ao seu lar para conseguir fazer, então, esse trabalho de desobsessão. E aí nós vamos lendo esse capítulo, conhecendo um pouquinho melhor essa família Soares, e vamos também nos identificando com algumas questões que se apresentam ali, porque afinal de contas todos nós vivemos em família, viemos de uma família, hoje formamos, a maioria de nós, uma nova família, e aí vamos sentindo ali os dramas, as dores daquele pai, daquela filha, daquela mãe, daquelas irmãs, e ficamos ali comovidos, realmente sensibilizados diante daquela situação encontrada entre pai e filha. Quando o benfeitor vai nos colocar a respeito do sentimento de ira da Mariana, que ela queria buscar qualquer saída que possibilitasse que ela se livrasse, se libertasse desse jugo paterno. Então, ela queria fugir do lar, porque ela não encontrava ali o acolhimento, ela não conseguia se sentir amada, não conseguia se sentir bem-quista pelo pai. E aí, então, esse ímpeto, na juventude principalmente, porque ela conta ali com 16 anos de idade, de fugir, de escapar. E é bem nessa fase da adolescência, da rebeldia, né? Já é uma jovem adulta, nós podemos dizer, que nós sabemos que esse homem velho, homem com H maiúscula, vai querendo tomar forma, porque aí nós vamos nos lembrando, ainda que de forma inconsciente, das nossas vidas pregressas, dos nossos pendores, sejam eles bons ou maus, e aí vem toda essa rebeldia. E é claro que ela, ao reencarnar ali naquela família, ela vai sentir ali do seu pai biológico, naquela existência, aquela repulsa por conta das energias. Depois nós vamos ver a respeito de um caso interessante, contido no livro Ação e Reação, e que vai explicando por que a gente repele, por que a gente sente que realmente nós não estamos de bem com aquela pessoa, mesmo sendo ali alguém da sua própria família. E aí, então, ela entra nesse choque, nessa contradição, nessa angústia, porque, afinal de contas, como odiar o próprio pai, como sentir ira do seu pai e vice-versa, né? O pai também não tinha afinidade com a menina. E aí nós nos perguntamos, qual então seria o objetivo da divindade em reunir na mesma família inimigos do passado?
É claro que nós sabemos que é por conta desses resgates. Então, erraram juntos no passado. Hoje, a lei divina, que é toda de misericórdia, permite que se reúnam no mesmo lar seres que se odeiam, que se machucaram, que estiveram muito comprometidos, para que possam reaprender a amar. Então, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, sobre a reconciliação com os nossos adversários. E aí, Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, vai trazer a fala de Jesus, que nos recomendou: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, nós vamos ficar presos no corpo através das reencarnações sucessivas, presos por momentos, por anos, às vezes a fio, por séculos até, nas regiões umbralinas, se não perdoarmos. Vamos ficar presos na culpa, no remorso, até que paguemos o último ceitil. E como que Deus age para que nós possamos nos ressarcir com a lei divina? É através da reencarnação, é unindo aquelas duas ou mais pessoas, almas, que se feriram, que se desentenderam, que se machucaram, para que possam, através dos laços da consanguinidade, principalmente, reaprenderem a se amar, a iniciarem esse processo de perdão que é muito difícil. E é claro, como a lei divina é a lei também da misericórdia, Deus sempre manda nessas famílias, nas nossas famílias, um espírito amigo ao nosso lado. Então, vem aquele que nós temos esse compromisso de resgate, aqueles a quem nós não temos afinidade, com quem nós não temos afinidade quase nenhuma, ou até, de repente, uma ira, como a Mariana tem com o pai dela, um ódio, uma antipatia profunda, mas para dar o apoio vem, como veio no caso hoje estudado, da mãe, que é o alicerce da família, que sempre se mantém em oração, que conhece profundamente as dores da filha, que ao mesmo tempo também dá o suporte para o esposo, para que esse resgate possa se tornar possível, uma vez que Deus não nos dá fardos mais pesados do que aqueles que nós conseguimos suportar. Então, quando Jesus nos dá essa lição, esse recado, é para que nós não perpetuemos essas vinganças nas existências futuras. Nós não vamos conseguir ter paz enquanto tivermos ódio, enquanto tivermos débitos com seres que foram por nós prejudicados no passado. Então, hoje nós podemos olhar e pensar assim, mas o que foi que eu fiz? Fizemos, sim, muitas coisas que hoje, se soubéssemos, nos envergonharíamos. Não conseguiríamos conviver com aquele que está na nossa família, mas Deus não erra o endereço. Ele não falha na sua providência, que é toda sabedoria e toda justiça. Então, com a finalidade exatamente de que esse perdão se inicie, é que ele coloca dentro do mesmo laboratório chamado família, esses espíritos endividados. E aí, como nós comentávamos a respeito do caso da história de Silas, que encontramos na obra Ação e Reação, psicografada por Chico Xavier, do espírito André Luiz, Silas, nós vamos encontrar a história dele, que ele era então um assistente espiritual ali, auxiliando também num caso de desobsessão. E nos chamou a atenção porque exatamente sobre a necessidade da reconciliação com os adversários, a necessidade de que nós possamos pensar e repensar mais de uma, duas, três vezes antes de tomarmos qualquer iniciativa, qualquer ação que
por impulso de desejos materiais, por interesses mesquinhos, nos traga muitos prejuízos no futuro, com estágios dolorosos no mundo das sombras, nos umbrais, nas trevas, posteriormente com reencarnações dolorosas. E aí ele vai nos contar que ele, na sua última reencarnação, Silas, ele era um jovem que tinha muito dinheiro, era filho único, e ele sempre foi muito avarento e muito ligado com as questões materiais. Então, o maior medo dele era perder a fortuna, que na verdade não era nem sua, era dos seus pais. E aí, então, ele se volta completamente para uma vida de interesses, uma vida de medos, de receios, porque ele temia sempre que lhe roubassem, que lhe passassem a perna. E aí o tempo passa, ele sempre afastado das questões da religiosidade, da igreja, dizendo que a sua mãe era uma mulher muito religiosa, mas é que ele nunca havia dado importância para isso. E quando a sua mãe adoece, acaba vindo a falecer. Passa algum tempo, seu pai então adquire novo matrimônio, se casa com uma jovem, mais ou menos da sua idade. E o seu maior medo qual era? O de perder toda a herança que ele acreditava que deveria ficar única e exclusivamente para si próprio. Bom, o tempo passa, as coisas vão acontecendo e ele consegue tramar, então, que a sua madrasta tenha um caso com é, um antigo caso amoroso com alguém que ela já havia namorado. E aí ele arma todo o acontecido e vai dando todas as condições para que eles voltem novamente a se encontrar. E a cilada estava pronta quando ele vai, então, e chama o seu pai, dizendo que havia pegado a sua madrasta em flagrante de adultério. Seu pai já estava um pouco doente, não acreditando muito naquilo que o filho estava falando, mesmo assim, levanta da cama, ele estava acamado, levanta com dificuldade, vai até um cômodo próximo ali da casa e pega então a mulher em flagrante adultério. Passa então um pouco tempo e a sua madrasta então é descoberta morta, né? E aí os médicos dizem que ela havia se suicidado, havia tomado remédio, veneno. Quando mais para frente, então, o pai de Silas vai confessar que foi ele quem havia envenenado a mulher, porque não havia perdoado a traição. Com a culpa, com o sentimento de culpa, ele adoece ainda mais e vem a falecer. O rapaz nunca mais recobrou a paz. Tentou, de todas as formas, usufruir do dinheiro que ficou para si, mas nada do mundo externo mais conseguia preencher a sua paz interior. E ele também, por sua vez, acaba optando pelo suicídio. E aí, então, chegando no mundo espiritual, todo aquele sofrimento, toda aquela culpa, todo aquele remorso, juntamente com seu pai. E aí, então, eles começam a reprogramar uma nova encarnação, na qual a mãe viria novamente como mãe e esposa do pai, que, por sua vez, também teria os seus resgates, para receber ele, Silas, com a antiga madrasta como filhos. Eles, então, seriam irmãos, mas eles não sabiam ainda onde estava essa mulher, não sabiam como encontrá-la, e ele estava assim sofrendo muito até então, porque só a partir do momento que houvesse esse resgate desta reencarnação nesse formato, nesta família, é que seria viável, é que seria permitido pela providência divina que eles fossem quitando os débitos perante a lei de justiça, a lei de amor. E aí, então, André Luiz, surpreso diante de toda aquela informação, que à vista dele, Silas era já um espírito superior, ele diz assim: meu Deus, se nós soubéssemos que nós gastamos tanto tempo para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto, se nós conseguíssemos evitar esses atos impensados, esses arroubos que nos surgem de repente num momento de ira, num momento de impulsividade,
quantos males nós poderíamos evitar? E ele diz, você tem razão, André, ele diz. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode até ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço de reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Por isso, Jesus recomendava: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É porque espírito algum penetrará o céu sem a paz da consciência, que é onde está gravada a lei de Deus. E se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar os nossos desacertos enquanto estagiamos no mesmo caminho partilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução nos caminhos criminosos, nos nossos criminosos enigmas, quando nós nos achamos já mergulhados nos nevoeiros infernais. Quem de nós quer ficar sofrendo além dessa vida, nessas regiões de tanta dor e tanto sofrimento pela nossa falta de capacidade de perdoar? Então, devemos perdoar enquanto estamos aqui, enquanto estamos a caminho com os nossos adversários. E o perdão, ele implica em que a gente não deseje o mal para o outro, que a gente não tenha mais nenhum sentimento oculto de vingança e de maldade. Não significa que eu tenho que conviver com aquela pessoa diariamente se ela não me é agradável. É claro que nós não vamos ter o mesmo sentimento de um amigo para com um inimigo, mas é meu dever que eu vá trabalhando esses sentimentos para que eu não tenha nenhum desejo de maldade, nem oculto, nenhum pensamento sequer que a pessoa se dê mal, que Deus irá providenciar para que ela pague o mal que ela fez, e nem nos coloquemos no lugar de vítima. Oh, meu Deus, o que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Que a nossa atitude seja uma atitude proativa, de muita fé, de muita coragem, de muita esperança, na certeza de que Deus faz as coisas certas, nos lugares certos e na hora certa. Se nos chegou essa situação, essa ou aquela situação, é porque era o momento ideal para que nós possamos resgatar, tal qual a lei de ação e reação, de causa e efeito, para nossa própria felicidade. Então, eram essas as considerações que nós gostaríamos de trazer e devolvemos a palavra, então, ao João. Obrigado, Gi, realmente muito esclarecedor, muito bom o seu estudo. Então, agora nós vamos passar para a Jussara, para ela concluir o nosso estudo, fazer a segunda parte. Olá, que alegria mais uma vez nós estarmos aqui juntos, fazendo as reflexões a respeito dessas obras magníficas de Manuel Filomeno de Miranda. Esse caso que a Gi trouxe é um caso que eu me lembro a primeira vez que eu li o livro, e eu gosto um pouco de números, então eu comecei a mais ou menos calcular quanto tempo Silas levou para poder chegar numa nova reencarnação com aquela que era a sua madrasta, e foi mais de 100 anos. Então, essa questão de nós procurarmos nos reconciliarmos é realmente muito importante, né? Ele conta do sofrimento dele, dos muitos anos que levou para conseguir encontrar onde se encontrava essa madrasta, que depois viria numa próxima encarnação com ele. Esse capítulo ele traz temáticas tão importantes, né? Essa temática de causa e efeito, a temática da reencarnação, a temática da própria mediunidade, do intercâmbio, né, que nós temos entre os espíritos, como a Gisele apresentou,
de qualquer forma que seja, aqui apresentando e para o nosso estudo, focalizando ainda mais naquilo que nós vamos chamar, o que a doutora Marlene Nobre costumava chamar de mediunidade patológica, que é aquela doentia onde a ação dos espíritos, através, né, de espíritos, obviamente, com desejos de vingança, obsessores, acabam exercendo sobre suas vítimas reencarnadas, né? E também, até no caso, quando fala dos médiuns que são convocados durante o período do sono para ajudar, e é tão fascinante que nós vemos até o médium, né, que foi convocado, que foi trazido e que aplica passes anestesiantes para acalmar também aqueles espíritos que se encontravam tão endividados. Aí também tocando, então, a respeito dos passes no mundo espiritual, que já vale para a gente assim, né, um estudo, um maior ainda aprofundamento nesse sentido, né, nessa troca de energias, de entendermos que como espíritos ainda do outro, vamos chamar assim, né, do outro lado da matéria, nós temos um corpo também, né, um corpo material, que não é um material como nós temos quando encarnados, mas que também é suscetível, através de centros de força, de receber essas possibilidades, essas energias, tanto no caso dos passes, como eles nos falam nesse sentido, quando aplicaram passes em Mariana, quando aplicaram passes no vítima obsessor, né? Passes magnéticos, passes anestesiantes, né? De acordo com a necessidade do que eles estavam demonstrando naquele momento, né? E então, tudo isso sendo trabalhado através dos centros de forças perispirituais para que eles pudessem se recompor. Então, energias salutares através dos passes, mas energias também viciosas, doentias, através do intercâmbio de mente a mente, de acordo com o sentimento que nós estamos trazendo. Então, nos fala a respeito também da ordem dos nossos pensamentos, do que estamos alimentando as nossas mentes através das nossas ações, através dos nossos desejos, e como nós vamos, então, captar energias similares que vão se afinizar com aquilo que estamos trazendo em nós. Neste caso, até nós compreendemos que o que une, né, vamos dizer assim, vamos chamar de vítima e vítima, né? Porque uma vítima no que foi no passado, e agora nós temos a vítima do presente. Nós chamamos a vítima do passado de obsessor, mas na realidade nós temos duas vítimas, né? A que sofreu pelos erros cometidos da vítima do presente, sofreu no passado, e a vítima do presente que agora sofre a retaliação daquela mente que não conseguiu, como a Gisele apresentou, né, dentro do ensino de Jesus, superar a dor, superar o orgulho, porque a maioria das vezes é no orgulho próprio que nós estamos falando. Nós vemos no caso dessa vítima obsessor, que ele fala: como é que você fez isso para mim? Como você faz isso com um homem? Eu te oferecia tudo. Então, ele tem uma visão limitada, né, de direitos e deveres que não é exatamente de acordo com o que ela tinha na época. E um ponto muito expressivo de todo esse capítulo, e que eu queria estar falando um pouquinho mais com vocês, é a respeito do nosso entendimento de justiça. Porque aqui nós estamos vendo vítima e vítima clamando que eles têm direitos.
que a justiça está do lado de cada um deles. E vemos nesse caso também, que é muito interessante e que na maioria das vezes acontece, que essa vítima e vítima, elas muitas vezes foram unidas por laços de amor muito forte. Vemos ele que era o marido, né, da Mariana, na época com outro nome, e agora o pai, o senhor Mateus, que foi o amante de quem agora era a filha, que destruiu o lar. Então, existiam laços de afetos muito fortes entre eles, mas que se deterioraram por força das paixões, por forças do orgulho, do amor próprio, que, no caso, levou essa vítima até a cometer suicídio, né, dentro do seu livre-arbítrio e querendo culpar, então, esse seu ato infeliz àquela que ele acha que foi a que provocou toda a desgraça da sua vida. Então, em O Livro dos Espíritos, né, na terceira parte, quando fala das leis morais, da lei de justiça, amor e caridade. Então, quando fala de justiça, e Kardec pergunta como é que nós podemos definir justiça? E os espíritos respondem que ela consiste no respeito ao direito de cada um. Mas quando é que nós estamos pensando nos direitos dos outros? Quando é que nós estamos pensando verdadeiramente em fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem? Muitas vezes nós vamos procurar justificativas, vamos dizer, não, mas eu não fiz por causa disso, mas ele tinha que fazer. Então, nós nos escondemos atrás das nossas fraquezas, das nossas situações de vida, mas esperamos que os outros tenham capacidade de realizar aquilo que nós não realizamos ainda. Aí tem uma outra pergunta, é a 874, que Kardec pergunta, mas a justiça é uma lei da natureza, então nós estamos estudando as leis morais, sabemos que as leis morais, na subdivisão de O Livro dos Espíritos, representa a lei da natureza, a lei de Deus, né? Então, como é que ele pergunta, né? Como é que os seres humanos a entendem de forma tão diferente? Porque alguns consideram justa uma coisa e outros acham que é injusto. Então, vamos ver, por exemplo, na época da Idade Média, quando se considerava que era justo que a nobreza vivesse na ociosidade, simplesmente sendo alimentada pela pobreza e ainda, né, retirando tudo que aqueles que já se encontravam em total penúria pudessem usufruir, porque eles sempre queriam mais e mais. Que dizer, então, na época da escravatura, quando nós achávamos que por causa da nossa cor da pele nós tínhamos direitos que os outros, porque tinham cor de pele diferente, não tinham. Achávamos que por termos sido produtos de um certo país, de uma certa raça, nós tínhamos superioridade sobre os outros, né? Como nós gostaríamos que tudo isso já estivesse no passado, não é verdade? Estamos superando cada vez mais, mas ainda há um longo caminho para nós fazermos. Então, quando esse obsessor chega e fala, eu quero vingança, eu quero a minha justiça, o que ele está realmente pensando? Por que ele se sente assim tão afetado, né? Porque teve o seu orgulho ferido a ponto de não realizar o compromisso que, como esposo, ele tinha para com a atual Mariana. Não pensou que ele a estava relegando, sem dúvida alguma, ainda muito jovem, porque os consórcios, casamentos naquela época eram extremamente cedo, né? Uma vez que se considere que a média de vida era em torno de 30, não mais do que 40 anos. Então, uma jovem que ficou quase 4 anos isolada, sozinha, no meio de uma fazenda e que acabou sendo seduzida. Sim,
ela teria que resistir às suas inclinações de saciar as paixões da carne, vamos dizer desta forma, mas ele não olha a parte que lhe compete, do mesmo jeito que agora ela o vê como sendo aquele que a levou à desgraça. Porque se ele estivesse presente e não se afastado por causa de ganância financeira, como nos conta o capítulo, ela não teria sofrido essas tentações. Então, é um querendo colocar a culpa no outro e impossibilitando a reconciliação entre eles, a reconciliação naquele que a fez perder e acabou se a levando, inclusive, à loucura. Então, nós temos essas questões, né, como ele fala tão enfaticamente, vamos à verdade dos fatos. Como nós ainda olhamos de forma tão distorcida, de maneira tão estreita, as nossas próprias ações. É por isso que Jesus também chegou e nos disse: não fique procurando, não olhe o argueiro que está no olho do outro, mas a trave que está no nosso próprio olho. Como é fácil nós julgarmos. Ele mesmo crê que está num julgamento, num tribunal. Ela pergunta a mesma coisa, se está sendo também julgada, quando Saturnino, com tanto carinho, responde, né? De uma maneira, quer dizer, dentro daquele significado, como nós podemos julgar aos nossos semelhantes? Como nós podemos sempre estar procurando atirar pedras, quando nós mesmos nos apresentamos tantas falhas, tanta necessidade de corrigirmos os nossos erros? Muitas vezes nós temos a felicidade, e eu diria felicidade, de reconhecermos que sim, causamos danos em vidas pregressas ou na vida atual a determinadas pessoas. Sem contar o que causamos de danos a nós mesmos, porque quando nós causamos danos aos outros, primeiro de tudo, né, quando Chico Xavier dizia, quando você faz o mal para o outro, você passa o xerox, né, a cópia, e fica com o original. Então, o original, que tem as tintas mais fortes, continuam em nós, porque nós estamos provocando aquelas ações negativas, nós não estamos agindo de acordo com a lei da justiça, né? Que é pensar, então, respeitar os direitos dos outros. Só pensamos nos nossos, entramos em conflitos, entramos em discussões estéreis, porque queremos que prevaleça o nosso ponto de vista. Quando compreendemos, e a Gisele nos apresentou isso tão bem, o capítulo nos fala a respeito da reencarnação, da imortalidade, da vivência em diferentes estados, em diferentes posicionamentos que tivemos, como nós podemos esperar que todos nós tenhamos o mesmo nível de entendimento, os mesmos conhecimentos, para que possamos agir de maneira igual? E no momento nos fala os espíritos que isso até é positivo, porque aprendemos uns com os outros. E enquanto nós estamos pensando que eu necessito do próximo, porque o próximo pode me trazer mais conforto, pode, através da sua inteligência, trazer avanços à sociedade muito importantes. Então, enquanto ainda estamos pensando nessa codependência de talentos, de intelecto, na realidade, nós estamos plantando as sementes para, no futuro, visualizarmos e termos realmente o sentimento de que a nossa codependência se faz verdadeiramente no coração. Quando nos reconhecemos irmãos e irmãs em humanidade, em universo, porque vamos sair daqui para outros mundos se já não viemos de outro, não é verdade? Então,
Quando nós agora começarmos a refletir a respeito dos relacionamentos que nós temos, a respeito daquelas emoções ainda que nos tornam frágeis, porque elas querem trazer em nós, fazer com que se manifestem em nós pensamentos, emoções menos felizes, vamos ter a certeza de que aí existe a necessidade de trilharmos o caminho oposto. Se o que sentimos é aversão, é porque lá existe necessidade de reajuste, é porque lá existe necessidade de regarmos essa semente de amor que seguramente irá nos unir. Então, justiça. O que é a justiça? Como vamos entender a justiça quando não compreendemos ainda a sabedoria de Deus, quando não compreendemos ainda o universo, quando não aceitamos a nós mesmos como pertencentes a uma única família, a família universal? Que possamos ser mais cautelosos para evitarmos dramas tão comoventes que envolvem tantas pessoas, como nós vemos na história dessa família Soares, que estamos apenas começando o livro, temos muito ainda para trazer, para refletir. Vamos nos lembrar que está em nossas mãos determinar como nos sentiremos hoje, amanhã e depois, de acordo com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com a nossa irradiação de amor. E o que está no passado, não vamos pensar que não há solução, porque a solução se apresenta, como vemos nessa família, aonde são agregados esses espíritos que já se amaram, com amor desviado, com amor perturbado, mas que agora, através da boa vontade, do convívio, da dor, em muitos casos, irão aprender a reajustar essas suas emoções e transformá-las no amor que é o que o Cristo espera de nós. Quando pensamos em justiça, nos lembramos daqueles que clamavam pela crucificação do Mestre. Foi justo? Então não se trata de número também, justiça não é número, não adianta nós dizermos, mas existem tantas pessoas que acham que isso é que é o certo. Quantas pessoas acharam que Jesus deveria ser crucificado e quão poucas puderam ter a voz para defendê-lo? E hoje, acreditamos que foi justiça a morte de Jesus? Reflitamos sobre isso, reflitamos sobre a justiça nos nossos pensamentos, nas nossas vidas, nas ocorrências que acabam chegando até nós antes, inclusive, de elevarmos o nosso pensamento, não para agradecer a Deus, mas para reclamarmos com Ele que Ele não está sendo justo conosco. Que esse Pai de bondade, misericórdia e justiça esteja sempre conosco. Obrigado, Jussara. Obrigado, Gisele, pelo trabalho, como sempre, profundo, esclarecedor. Agradecemos a todos que nos assistem, pedimos a proteção para a semana e que possamos estar todos de volta na semana que vem para o capítulo 3 dessa obra tão iluminadora, Nos Bastidores da Obsessão. Que Deus nos proteja e nos guie, nos abençoe. Que assim seja.